Com a chegada da lei ECA Digital, explodiu uma série de debates na internet. E no meio de todo esse barulho, uma pergunta surgiu: isso realmente resolve o problema da adultização? Meu nome é Bruno e seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo do canal. Bom, se você tem acompanhado as redes nos últimos dias, com certeza viu uma galera debatendo sobre esse tal ECA Digital, que entrou em vigor agora, dia 17 de março. E desde então se iniciou uma discussão caótica nas redes, com muita gente reclamando e questionando se essa lei vai realmente funcionar na prática. Do meu ponto de vista, o monitoramento do que as crianças fazem na internet deveria ser responsabilidade dos pais. Mas agora, com a ECA Digital, isso também passará a ser uma responsabilidade indireta das empresas, significando que toda e qualquer empresa afetada pela lei será obrigada a criar mecanismos para controlar o acesso de menores às suas plataformas. Do contrário, inevitavelmente precisarão parar de fornecer os seus serviços aqui no Brasil, justamente para não ficarem correndo o risco de multas do Estado. Bom, já deixando claro, o problema para mim não é a intenção da lei. Proteger a criançada na internet faz todo sentido, afinal você não iria querer ver o seu filho consumindo esse tipo de conteúdo, né? Ninguém ignora a alucinação, cada um com a sua doença mental. As vozes me falam o que quiser. O problema mesmo é a forma como essa lei foi elaborada, porque quando você olha na prática a lei sendo aplicada, surgem alguns questionamentos. Por exemplo, o bloqueio das loot boxes, que já gerou impacto aqui no Brasil, com a empresa Riot Games bloqueando o jogo League of Legends para menores de 18 anos. Decisão essa que foi tomada justamente para evitar possíveis aplicações de multas, enquanto eles tentam arrumar uma solução alternativa para esse caso. E antes que alguém fale: "Ô Bruno, você não viu que a mecânica de loot box é parecida com a de apostas? Você quer que as crianças apostem, Bruno?" E eu já lhe adianto, apesar do que dizem, não é como apostar em uma bet. Mas o ponto não é esse, seria outro que, em muitos casos, especialmente jogos gratuitos como o LoL, essas mecânicas são justamente o único meio de quem não gasta o dinheirinho real conseguir algum tipo de item ou cosmético no jogo simplesmente jogando o jogo. Então, nesse caso, a lei já gerou um problema que antes não existia. E convenhamos, essa situação de loot boxes nem é tão grave assim, como a quantidade massiva de propagandas do Tigrinho e outras bets passando na timeline do povo brasileiro, que indiretamente induzem milhares de pessoas ao vício em apostas, e elas acabam perdendo totalmente as suas vidas nisso. Como eu disse antes, eu entendo completamente a intenção da lei e a intenção do próprio Felca levantando debate sobre a adultização. Então o problema não seriam as intenções dele ou da lei, mas sim a sua execução. Do jeito que está, a tendência é que a eficiência dessa lei seja muito menor do que o problema que ela tenta resolver. O ponto aqui agora é: esses mecanismos de segurança podem acabar sendo burlados justamente por quem deveria ser afetado. E isso não é uma teoria, já está acontecendo nesse momento. Algo que foi falado pelo próprio Felca na Roda Viva. Cada site faz de um jeito. Alguns sites menores simplesmente não vão suportar a pressão e às vezes deixa de existir. Outros sites colocam a verificação por facial, que é inefetiva a verificação facial. De acordo com a G1, em 2021, um mega vazamento expôs dados de mais de 200 milhões de brasileiros. Na prática, isso significa que existe uma quantidade enorme de informação circulando por aí. Com esses dados, criar um perfil falso convincente não é difícil, principalmente para quem já atua com esse tipo de prática criminosa. Ou seja, enquanto usuário comum, você enfrentaremos mais barreiras de acesso aos serviços nas redes, quem tem intenção maliciosa continuará encontrando formas de contornar o sistema de segurança. A gente já vê isso acontecendo em outros setores aqui no Brasil, quase como uma epidemia.
como as fraudes bancárias, onde sistemas com verificação facial são simplesmente enganados com muita facilidade por qualquer tipo de estelionatário. Outro ponto que quase ninguém está falando seria: essas medidas podem criar uma falsa sensação de segurança, porque no momento em que uma plataforma começa a exigir a verificação de idade ou a verificação do documento, muita gente automaticamente assume que, pronto, agora está seguro, só que na prática não está. Crianças podem continuar usando contas de terceiros, dados falsos ou até acessar esses conteúdos impróprios em outras plataformas que não estão ainda sobre essa margem da lei ECA digital. Ou seja, às vezes o problema ele nem seria resolvido, mas ele vai ficar menos visível. Bom, essas situações que eu citei são entre muitas possíveis. Quando soluções são implementadas com pressa, existe um efeito colateral potencialmente perigoso. Aumenta-se a complexidade e a insegurança para quem segue as regras, enquanto quem quer bular o sistema simplesmente tende a se adaptar. Para a gente finalizar essa discussão, é muito importante que você tenha em mente: isso aqui está longe de acabar. Isso é só o começo. E talvez a gente esteja vendo só o começo também de um problema muito maior. Então eu te pergunto, você confia que isso vai funcionar? Ou será que estão vendendo uma solução que não resolve o problema? Se isso fez sentido para você, se inscreva aqui no canal, deixe a sua opinião nos comentários, porque com certeza isso é só o começo. Agradeço a você que ficou até o final. Até a próxima.